Vamos agora dar início à primeira parte do nosso curso de Mecânica das Estruturas. A primeira parte está dividida nesses itens, como estão mostrados aqui. E nós vamos começar com uma introdução, falar sobre estruturas reticuladas, ações externas e os princípios gerais da mecânica das estruturas. Agora, estruturas reticuladas. Uma estrutura reticulada ela é constituída por elementos resistentes, onde uma das dimensões sobressai com relação às outras. Um exemplo são estruturas de barras, de treliças, como essa mostrada aqui. As ações externas, ou as cargas, elas são aplicadas, são os agentes que aplicados nas estruturas causam tensões e deformações internas em seus componentes. As cargas podem ser divididas em dois grupos, as cargas chamadas cargas permanentes e as cargas acidentais. As cargas permanentes são, por exemplo, o peso próprio, ou qualquer outro tipo de carregamento com permanência constante atuando sobre a estrutura, além do empuxo do solo, que ocorre, por exemplo, em estruturas de contenção, reservatórios, no caso, às vezes empuxo da água, piscinas, galerias e túneis. As cargas acidentais, por sua vez, elas são divididas em cargas móveis, sobrecarga e de impacto. As cargas móveis são cargas que se movimentam gradualmente de uma posição para outra, sem causar impacto na estrutura. A sobrecarga, elas são cargas que não mudam de posição, mas podem atuar ou não sobre a estrutura num determinado intervalo de tempo. Um exemplo aí são móveis de um apartamento ou de um edifício residencial. Já as cargas de impacto, elas são consideradas quando atuam em movimentos sobre a estrutura. Então, denomina-se um coeficiente de impacto, cuja magnitude vai majorar o valor dessas cargas que estão em movimento. Agora vamos falar sobre os princípios gerais de mecânica das estruturas. Nós vamos trabalhar aqui com 4 níveis de abstração. O primeiro deles é a estrutura real, em seu pleno funcionamento. Dessa estrutura real, nós vamos derivar um modelo estrutural, que vai representar o comportamento dessa estrutura. A partir do modelo estrutural, nós vamos desenhar um modelo discreto. E esse modelo discreto vai servir de base para um modelo computacional. Ao longo desse curso, a nossa ideia é abordar de maneira completa essas 3 etapas. Nós não vamos trabalhar com estruturas reais aqui no nosso curso, mas nós vamos abordar o modelo estrutural, os modelos discretos e o modelo computacional. O que é o modelo estrutural, então? Na concepção desse modelo é feita uma idealização do comportamento da estrutura real. E aí nós vamos usar algumas hipóteses simplificadoras. Vão ser hipóteses sobre a geometria do modelo, sobre as condições de suporte, por exemplo, os apoios, hipóteses sobre o comportamento dos materiais e também hipóteses sobre as solicitações que vão atuar sobre a estrutura. E agora nós vamos falar um pouco sobre as condições básicas de análise estrutural. Desde as condições de equilíbrio, condições de compatibilidade, as leis constitutivas, até a superposição de efeitos. Para que a gente fale das condições básicas de análise estrutural, nós estamos falando de condições matemáticas. E são condições matemáticas que o modelo tem que satisfazer para representar adequadamente o comportamento da estrutura real. Então, quais são essas condições? São as condições de equilíbrio, as condições de compatibilidade entre os deslocamentos e as deformações que a estrutura vai sofrer, e são condições impostas sobre o comportamento dos materiais que vão compor a estrutura, que aqui entram as leis constitutivas. Para isso, nós vamos começar com um problema, que eu vou chamar aqui de problema P1. O objetivo é determinar os esforços nas barras dessa estrutura que aparece mostrada aqui.
nós vamos considerar que as barras são feitas do mesmo material. Esse material ele é elástico, linear. Essas barras têm uma área de seção transversal A, que é constante. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui é que essa é uma estrutura composta por barras, né? Nós temos aqui articulações, então essa estrutura é toda articulada, então nós podemos entendê-la como uma treliça. Um outro ponto que nós observamos aqui, essa aqui é uma estrutura hiperestática. Nós percebemos isso porque nós temos aqui mais reações de apoio do que equações de equilíbrio. Aqui nós vamos ter, no caso, 3 equações de equilíbrio, no máximo. 2 equações de equilíbrio, né? O somatório de forças em X, somatório de forças em Y. Porém, nós temos 3 incógnitas nessa estrutura. Nós temos o esforço normal na primeira barra, na segunda e na terceira. Embora essa estrutura tenha uma simetria, e nós podemos observar aqui que o esforço normal nessa barra inclinada vai ser igual ao esforço normal nessa outra barra inclinada, o que nós temos aqui nesse problema são 3 incógnitas, né? Observem que se essa carga P ela assume uma outra posição que não a posição vertical, ela assume posição inclinada, essas três incógnitas, que são os esforços normais nas barras, vão assumir valores distintos. E aqui surge também uma outra questão, que aqui nós estamos resolvendo uma estrutura hiperestática, né? E até esse momento no curso, né, foram poucas as vezes que foram abordadas as estruturas hiperestáticas. E a maioria das estruturas que são construídas, né, ou que nós podemos analisar, são estruturas hiperestáticas. Então, como que nós resolvemos esse problema P1 aqui? Para isso, nós vamos usar as condições que foram vistas anteriormente. Condições de equilíbrio, condições de compatibilidade entre deslocamentos e deformações e as leis constitutivas. Então vamos começar a abordar esse problema pelas condições de equilíbrio. Se nós considerarmos então o equilíbrio do nó inferior na configuração deformada, observem que aqui nós estamos considerando a configuração deformada. Nós temos o seguinte: nós temos o somatório de forças em X, que N2 igual a N3, como nós observamos, e do somatório de forças em Y, as forças na vertical, nós temos que N1 mais 2N2 cosseno de φ é igual a P. Observem que aqui nós já usamos a condição de N2 ser igual a N3. E aqui nós temos esse ângulo, né, esse ângulo φ. Vamos observar quem é esse ângulo φ. Nós podemos perceber que o ângulo φ é o ângulo que as barras inclinadas fazem com a vertical após a deformação. Ou seja, nós estamos aqui realizando um equilíbrio na configuração deformada. E notem que nós estamos trabalhando dessa forma sem saber qual é a configuração deformada. Porém, nós podemos parametrizar a configuração deformada através do deslocamento U, que é uma das incógnitas do nosso problema. Retornando então, nós temos o somatório de forças na vertical, o somatório de forças na horizontal, o somatório de forças na vertical. N1 é o esforço na barra vertical e N2 é o esforço nas barras inclinadas. Então, o que nós estamos fazendo aqui, em realidade, é a chamada análise de segunda ordem. O que é uma análise de segunda ordem? É uma análise feita com equilíbrio na configuração deformada. Nesse caso, qual a hipótese que nós estamos colocando sobre a estrutura? É que os deslocamentos eles não são desprezíveis na imposição das condições de equilíbrio.
Então, neste caso aqui, numa análise de segunda ordem, nós não podemos desconsiderar os deslocamentos que a estrutura sofre. Agora vamos analisar as condições de compatibilidade. As condições de compatibilidade elas podem ser divididas em dois grupos. As condições de compatibilidade externa e as condições de compatibilidade interna. A compatibilidade externa se refere aos vínculos externos que a estrutura possui e ela vai garantir que os deslocamentos e informações sejam compatíveis com as hipóteses que nós adotamos, com relação aos suportes, aos apoios, né, ou ligações com outras estruturas. Já a condição de compatibilidade interna, ela visa garantir aqui que a estrutura permaneça, ao se deformar, contínua, né, no seu interior e nos seus elementos estruturais, no caso aqui barras, né, pois nós estamos trabalhando com estruturas reticuladas. E nas fronteiras entre esses elementos, né, de forma que as barras permaneçam ligadas pelos nós que fazem a conexão entre elas, incluindo aí no caso ligação por rotação, né, no caso de não haver uma articulação entre as barras. Então essas duas condições têm que ser observadas, né, tanto para os apoios quanto para a continuidade da estrutura. No caso do nosso problema em questão, a relação de compatibilidade vai ser dada pelo ângulo φ. E nós podemos representar o ângulo φ através do cosseno de φ. Como que nós podemos representar esse ângulo? Nós sabemos aqui que o cosseno de φ, ele é cosseno desse ângulo, né? Lembrando que aqui nós temos o ângulo φ, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que nós temos aqui, né, formando um triângulo. Podemos aproximar isso aqui por um triângulo retângulo. Então nós temos o seguinte, o cosseno desse ângulo é L mais o deslocamento U, dividido pelo comprimento da barra na configuração deformada. O comprimento da barra na configuração deformada é dado por essa expressão. Então peço para vocês observarem e verificarem. E aqui nós temos o seguinte, D1 é o deslocamento na barra vertical, nessa barra, e D2 é o deslocamento nas barras inclinadas, no caso essa barra ou essa barra aqui. Como nós temos uma simetria entre nessa estrutura, não somente a estrutura é simétrica, como o carregamento também é simétrico, nós podemos representar o mesmo deslocamento para as duas barras inclinadas. Então, podemos observar que temos aqui uma relação de compatibilidade do ângulo, tem uma relação geométrica, e temos também a compatibilidade dos deslocamentos nas barras. O deslocamento da barra vertical vai ser representado por U, e o deslocamento nas barras inclinadas pela relação entre o comprimento deformado, que é isso aqui, menos o comprimento na configuração indeformada. Configuração deformada menos configuração indeformada da barra inclinada, temos o deslocamento dessa barra. Agora nós vamos tratar das leis constitutivas dos materiais. O modelo que vai representar o comportamento dos materiais em um nível macroscópico, ele é expresso por relações matemáticas entre tensões e deformações. A forma mais simples de a gente representar, e a mais usada, é a lei constitutiva, que relaciona tensões normais com deformações normais, e é conhecida como a lei de Hooke, que vocês já têm bastante conhecimento dela. Sigma é igual a E-epsilon, que remete à física 1, ao modelo massa-mola linearidade. Então nós temos aqui o E, que é uma relação de linearidade entre a tensão e a deformação. E aqui
Lembrando que nós estamos falando de deformações normais que vão ocorrer na direção axial da barra. Então, para a barra vertical, nós temos o seguinte. Sigma, a tensão, é força sobre área, N1 sobre A. Lembrando, nós estamos falando aqui abordando a barra vertical. E a deformação é o deslocamento que a barra sofreu dividido pelo comprimento na configuração indeformada. Dessa maneira, então, usando essa relação constitutiva, nós conseguimos escrever a força que atua na barra vertical, N1, em função do deslocamento. Então, observem, a força que atua na barra é uma função do deslocamento que a estrutura sofre e de um parâmetro do material, que é o módulo de elasticidade, e uma condição da geometria, que é a seção transversal da barra. Já para as barras inclinadas, nós temos que a tensão vai ser N2 sobre A, força sobre área, e a deformação é o deslocamento D2, que a barra inclinada sofre, dividido pelo seu comprimento original. Então, nós temos que a deformação pode ser escrita por essa expressão. Substituindo, então, a expressão para D2, que é essa aqui, nós chegamos numa expressão para a força que atua na barra inclinada em função do deslocamento que no ponto de aplicação da força sofre. Agora nós podemos retomar a equação de equilíbrio e substituir nessa equação os valores de N1, N2 e o cosseno do ângulo φ. Retomando aqui para a gente refrescar qual é a equação de equilíbrio, nós temos aqui, né, N1 mais 2N2 cosseno de φ igual a carga P. Ao fazermos então a substituição, nós temos essa equação. Observem que nós fizemos aqui uma equação de equilíbrio na configuração deformada, considerando um material elástico linear. Bem, após alguns algebrismos, né, nós chegamos à seguinte representação para o problema em questão. Temos aqui uma equação não linear que deve ser resolvida para a incógnita U, que é o deslocamento do ponto de aplicação da carga. Observem que, ao determinarmos o valor de U, é possível determinar os valores de N1, N2 e o ângulo da configuração deformada. Observem que, né, do procedimento que foi feito aqui, tanto N1 quanto N2 quanto o cosseno do ângulo φ foram parametrizados em função da variável U. Mas o que é importante nisso aqui? O importante é que vocês observem o que está indicado nessa caixa aqui. Apesar de todo esse desenvolvimento matemático, né, a gente observa que só foi possível resolver essa estrutura, que é uma estrutura hiperestática, usando todos os três tipos de condição: o equilíbrio, a compatibilidade e as leis constitutivas. Então, esse é o ponto que nós vamos focar, e para que vocês prestem bastante atenção daqui para frente, né? Para que a gente resolva estruturas hiperestáticas, essas três condições, equilíbrio, compatibilidade e as leis constitutivas, elas vão interagir entre elas de modo a criar condições necessárias e também suficientes para a solução do problema. Ainda sobre as leis constitutivas, em alguns casos, né, o material também ele é solicitado ao efeito de cisalhamento.
ou também de momentos fletores ou de torção. Não foi esse caso agora, porque essa estrutura que nós analisamos é uma treliça, uma estrutura treliçada, né, no qual só é solicitada esforços normais. Mas no caso aqui, por exemplo, se o material que está trabalhando num regime elástico linear, e podemos usar a lei constitutiva que vai relacionar as tensões de cisalhamento com as distorções de cisalhamento, que é essa aqui, ó, tal é igual a G gama, né, onde G aqui é o módulo de cisalhamento. Essa relação constitutiva também pode ser usada para fazer parte ou para equacionar o problema de equilíbrio. Agora eu vou falar um pouco rapidamente sobre a solução numérica. Observem que nós temos um problema que é um problema não linear, né, que é esse aqui. Então a gente pode, isso pode ser reduzido a um problema de cálculo numérico, que é encontrar o zero de uma função, né? E para isso nós podemos usar o método de Newton. U aqui é a variável de interesse, então nós podemos criar um procedimento iterativo, né? Aqui eu vou pedir para vocês desconsiderarem esse índice aqui, né? Criar um procedimento iterativo de modo que o deslocamento na iteração k mais 1 é o deslocamento na iteração k mais a derivada de p, que é a variável de interesse, né? P com relação a u vezes p de uk. Aqui eu já deixei calculada para vocês a derivada de p com relação a u, forma essa expressão aqui. Ela não é muito amigável, mas é somente uma expressão, né? E por simplificação, nós podemos chamar a derivada de P da força, né, com relação ao deslocamento de K maiúsculo. Então, na iteração K, a derivada de P com relação eu vou chamar de K índice K. E para simplificar também, o valor de P na iteração UK, eu vou chamar de PK. Com isso, o método de Newton pode ser escrito dessa forma aqui, ó. UK mais 1 é igual a UK menos KP, onde a derivada de P com relação a U quando U for igual a zero pode ser simplificada por essa expressão aqui. É A sobre L, 2 é A L ao quadrado, L2 mais A2 elevado a 3 meios. Vou pedir para vocês guardarem essa informação aqui, que nós vamos usar ela um pouco mais à frente. Bem, nós temos então esse modelo que foi descrito, foi formulado na configuração deformada, porém, o que isso quer dizer, né? Isso diz para a gente que os deslocamentos, né, eles são relevantes quando nós consideramos o equilíbrio da estrutura. Porém, em alguns casos, os deslocamentos eles são pequenos em relação às dimensões da estrutura. E é esse o ponto que nós vamos abordar agora, né? Nesses casos em que o deslocamento que a estrutura sofre é pequeno em relação às suas dimensões, nós podemos criar uma chamada hipótese de pequenos deslocamentos, né? E ela vai ser adotada como uma simplificação. Eu vou deixar indicado aqui, né, que é chamada hipótese de pequenos deslocamentos. Neste caso, quando nós fazemos uma análise considerando essas hipóteses, o que nós temos aqui é a chamada análise de primeira ordem. E com a análise de primeira ordem, nós vamos derivar aqui, vamos equacionar o chamado problema P2. Então, para isso, seja o problema P1, que nós analisamos, né, e agora nós vamos considerar uma condição de pequenos deslocamentos, de modo que as equações de equilíbrio aqui elas vão ser escritas na configuração indeformada. Esse é o ponto mais importante.
Quando nós fazemos o equilíbrio na configuração indeformada, nós podemos usar alguns artifícios, né, de uma compatibilidade geométrica, que o que alguns de vocês viram em disciplinas anteriores. Nós temos aqui o deslocamento U, né, e o que acontece aqui é que nós vamos supor que o deslocamento, o ângulo entre as barras, a barra inclinada e a barra vertical, ele vai continuar sendo um ângulo θ. Ou seja, não teremos mais um ângulo θ na configuração indeformada e um ângulo φ na configuração deformada. Na configuração deformada, o ângulo ele não varia ou ele não sofre uma variação significativa. Nessa hipótese de pequenos deslocamentos, então, nós vamos considerar, né, que o ângulo não se altera, e com isso nós podemos supor, nós vamos considerar também que os deslocamentos eles são pequenos. Nesse caso aí, a equação de equilíbrio, que vai relacionar a força P com os esforços normais, vão ser escritas na configuração indeformada, como está indicado aqui, e as equações vão ser escritas dessa forma. Observem que o somatório de forças na horizontal nós temos a mesma condição de N2 igual a N3, porém agora na força vertical nós temos que N1 mais 2N2 cosseno de θ, observem que agora o ângulo usado é o ângulo θ igual a P. Então vamos usar essa formulação para dar uma solução para o problema. Vamos então estabelecer as relações de compatibilidade, né, entre os alongamentos das barras e o deslocamento vertical do nó inferior. Nós temos aqui o cosseno de θ. Observem que o cosseno de θ é simplesmente, né, L dividido por L ao quadrado mais A ao quadrado. L ao quadrado mais A ao quadrado é o comprimento da barra inclinada. Observem. O deslocamento D1 da barra vertical é o próprio deslocamento U. E o deslocamento D2 das barras inclinadas, nós podemos determinar geometricamente aqui, que vai ser U dividido U vezes o cosseno de θ. Observem que aqui nós temos U, que é esse deslocamento na vertical, e o deslocamento que a barra sofre, que é essa parcela aqui, ou essa aqui, né, é representado pelo cosseno de θ. Nós vamos usar o mesmo procedimento. Então, nas equações constitutivas, nós temos que tensão, módulo de elasticidade, vezes a deformação. A diferença é que agora a deformação para a barra vertical, no caso ela vai continuar a mesma, D1 sobre L, porém nas barras inclinadas, nós temos aqui que a tensão na barra inclinada é o módulo de elasticidade vezes a deformação na barra inclinada. Deformação na barra inclinada é o deslocamento que ela sofreu, D2, dividido pelo comprimento original da barra. Então, nós temos esse equacionamento para a força na barra inclinada. Então, nós retomamos aí, fazemos as substituições do cosseno de θ de N1 e N2 na equação de equilíbrio. E aí nós temos essa equação aqui. Nota que temos novamente uma equação não linear, porém ela é mais simples do que a anterior, quando nós fizemos a análise de segunda ordem. Fazendo alguns algebrismos aqui, então, nós chegamos nessa equação. Então, o que nós observamos aqui, né, é que quando comparamos o problema anterior com o problema com pequenos deslocamentos, né, nós observamos aqui que o problema fica simplificado a ponto de nós termos aqui uma relação linear entre U, que é o deslocamento, e a carga P. Observem que esse coeficiente angular vai depender somente de informações, geométricas
do material e da seção transversal das barras. Temos uma relação entre eles, que porém ficou mais simples em relação ao problema P1, problema de segunda ordem. Agora nós vamos fazer uma comparação entre os problemas P1 e P2. Aqui nós temos os modelos estruturais, então notem que nós estamos representando a mesma estrutura, porém de duas formas distintas. Temos aqui o problema P1, onde nós fizemos uma análise de segunda ordem, ou seja, o equilíbrio ele foi feito na configuração deformada. E nós temos aqui o problema P2, onde o equilíbrio foi realizado na configuração indeformada. Nós observamos aqui que a equação de equilíbrio do problema P2 ela assume uma condição linear. Existe uma linearidade, uma vez que as dimensões L e A não se alteram, assim como as propriedades do material e a seção transversal das barras. Então, nós saímos de um problema não linear, uma relação não linear entre U e P, para uma relação de linearidade entre U e P. A representação da força na barra vertical continua sendo a mesma. Observem, tanto no problema P1 quanto no problema P2. E, assim como aconteceu com o equilíbrio, a representação da força N2 no problema P2 ela é mais simples do que no problema P1. Nesse slide, nós temos um modelo computacional, que neste caso aqui é simplesmente uma implementação do modelo matemático. Aqui foi usada a linguagem de programação Python. Esse código está disponível para que vocês executem. E o resultado desse código é uma comparação entre o problema P1 e o problema P2. Aqui, por simplificação, no eixo X, nós representamos U sobre L, que é uma medida de deformação, e aqui nós temos P dividido por EA. Observem que no problema para pequenas, nós percebemos que o problema P2, que está indicado aqui em verde, ele assume uma característica linear, ou seja, U sobre L, P sobre A, varia linearmente com U sobre L. E nós podemos observar isso na formulação do problema P2. Nós temos aqui P sobre A e U sobre L, a relação sobre eles, a relação entre eles é dada por esse coeficiente. E esse coeficiente é representado simplesmente pela geometria da estrutura. Nós observamos também aqui que o problema P1 tem uma não linearidade. Observem que quanto maior a relação U sobre L, o problema se distancia do problema linear. Uma outra coisa que nós observamos aqui, que em uma região onde U sobre L é pequena, ou próximo de zero, os dois problemas, o comportamento da estrutura pode ser muito bem representado tanto por P1 quanto por P2. Porém, quando nós temos aqui uma relação maior de U sobre L, ou seja, quando o deslocamento ele passa a ter uma relevância em relação às dimensões da estrutura, nós podemos observar que para um mesmo nível de carregamento, o problema não linear
ele retorna um deslocamento menor que o problema linear. Observem aqui que essa não linearidade é uma não linearidade geométrica, né, que foi feita uma análise de segunda ordem. Esse é o ponto que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né, nota que nós estamos representando a mesma estrutura, porém com hipóteses distintas. Né. No problema P1, nós fizemos uma análise de segunda ordem, considerando o equilíbrio na configuração deformada, e no problema P2, nós fizemos uma hipótese de pequenos deslocamentos, ou pequenas deformações, onde isso levou a um modelo com comportamento linear. Foi apresentado também uma solução numérica para o problema de segunda ordem, com análise de segunda ordem. Então observem que mesmo esse mesmo procedimento, né, embora aqui nós fizemos uma estrutura bem simples, né, uma estrutura hiperestática, com 3 barras, né, e para a solução do problema de segunda ordem nós tivemos que fazer uma análise não linear. Então, independente do tamanho da estrutura, a solução continua sendo não linear. E quando nós fazemos uma hipótese de pequenos deslocamentos, nós conseguimos manter uma linearidade da estrutura. Embora a aplicação seja limitada para deslocamentos não muito grandes, né, nós observamos que matematicamente, o ganho ele é significativo, pois nós resolvemos um problema linear. E no caso, para estruturas maiores, essa equação linear vai se transformar em um sistema linear, no qual a gente consegue resolver facilmente com métodos computacionais. Um outro ponto importante que tem que ser ressaltado nessa aula é que para estruturas hiperestáticas são necessárias, além das condições de equilíbrio, uma condição de compatibilidade, seja ela interna ou externa, e essa condição de compatibilidade entre deslocamentos e deformações, e também a importância das equações constitutivas, que vão representar o comportamento do material. Observe que nós podemos ter a mesma estrutura, com as mesmas condições de compatibilidade, porém, se nós temos materiais com comportamentos distintos, por exemplo, nós podemos ter um material que é elástico, linear, e podemos ter um material que é elástico não linear. Observem que aí o material continua sendo elástico, lembrando que um material elástico é que quando nós cessamos as cargas ele volta para a configuração inicial, porém ele pode percorrer esse caminho de maneira linear ou não linear, e isso vai ter impacto no modelo. Esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para vocês. Se vocês tiverem dúvida, por favor, entrem em contato.